e trazer a seguinte informação. Pelo menos foi o que os azulinos deram a entender através da entrevista que disponibilizaram, tá? O Remo ontem anunciou oficialmente, através das suas redes sociais, comunicado no site do clube, o Léo Condé como novo treinador azulino na temporada. Esperava-se que o Léo Condé chegasse aqui na sexta-feira e comandasse o time no domingo. Mas o clube soltou uma entrevista ontem com o auxiliar permanente, o Flávio Garcia, com o tom de que ele vai estar dirigindo o time na beira do gramado contra o Paysandu. Inclusive, vamos ouvir o Flávio comentando sobre essa expectativa para o jogo. Vamos colocar. Cara, a oportunidade sempre é incrível, né, de dirigir o Remo na frente da nossa nação azulina, um prazer imenso. Sei da responsabilidade, sei do tamanho do jogo, uma final de campeonato. Mas a gente, já estava junto desde o começo do ano aí, então conheço todos os atletas, sei o que cada um pode entregar, então acho que a gente vai estar preparado para domingo. Cara, hoje foi uma movimentação com todos os atletas, né, para a gente já treinar o balanço que vai fazer no domingo, né? Eu tenho uma ideia já do que a gente pode fazer, de como a gente pode enfrentar esse clássico, e hoje foi o começo desse trabalho. Amanhã a gente vai dar sequência, amanhã, sexta e sábado, já focado já em todas as características do adversário para a gente conseguir fazer um bom jogo. Cara, eu senti muita vontade, como já vinha de antes, né? Então, muita vontade, muita força, muita intensidade, muita vontade de vencer esse clássico domingo. Então, acho que a gente pode fazer uma grande partida, acho que a gente tem todas as condições de fazer um grande jogo para o nosso torcedor e, mais uma vez, pedir o apoio dele. Porque ele sempre, desde que eu tô aqui, ele sempre foi o 12º jogador e domingo, mais do que nunca, a gente precisa desse apoio dele. Daí o Flávio Garcia, que sempre tem a bucha sobrando na mão dele, a oportunidade em jogos grandes nesse tipo de momento, né? Ele, não é a primeira vez que ele comanda o Remo, já aconteceu nas várias trocas de técnico que o Remo teve na temporada dele dirigir o time. Vou até procurar aqui, cara, para saber quantos jogos ele ganhou, mas o que vocês acham desse movimento do Remo? Aposta, dá crédito para quem tá na casa e exime um pouco o Léo Condé. Será que, no caso de uma responsabilidade grande, independente do que acontecer, tá, nesse clássico de domingo, porque não sei se a diretoria tá levando muito em consideração o que aconteceu com o Antônio Oliveira no ano passado. Porque ele chegou em cima da hora, também praticamente nas mesmas condições que o Léo Condé vai chegar, também para um clássico, e ele acaba perdendo pro Paysandu no primeiro turno. Cara, eu tenho um pensamento em relação a isso, que depois que o Inácio Neto dormiu o treinador do Paysandu e acordou já voltando para ser auxiliar, eu só acredito quando a parada acontecer mesmo, né? É claro que é um outro caso, por exemplo, naquele período do Inácio Neto, o Paysandu ainda ia oficializar o Márcio Fernandes, mas a partir do momento que o Remo oficializa hoje, quinta-feira, aliás, quarta-feira, ele oficializou ontem à noite, o Léo Condé, oficializando que ele vai chegar na sexta-feira, parte da torcida vai querer o Léo Condé comandando a equipe já no domingo, e parte da torcida vai querer que ele não comande. E vai ter gente que vai pensar, é melhor ele não comandar, porque senão pode ter uma pressão grande nele. E vai ter gente que vai pensar, o cara tá fugindo, não quer pegar esse clássico repá. Então tem vários pensamentos, até mesmo a gente tem uma enquete aqui, e tá bem dividida a enquete no nosso canal do YouTube, quem tá acompanhando aí pode votar. Quem tem que comandar o Remo no clássico, atualmente está 53% para o Léo Condé e 47% para o Flávio Garcia. Ou seja, a torcida do clube do Remo, e também a gente sabe que a torcida do Paysandu vota também, mas no geral está dividido. Então é uma parada que realmente o Flávio ele tem capacidade para comandar o Remo. Ele comandou o Remo naquela vitória contra o Operário e comandou na derrota para o Atlético Paranaense lá. Se eu não me engano, esses foram os últimos 2 jogos que o Flávio comandou o Remo nas trocas de treinadores no ano passado. Agora, o Léo Condé chegando na sexta-feira. É claro que ele não vai ter o tempo de fazer grandes treinamentos e tudo mais. Mas se ele não comandar o Remo no domingo, acredito que vai ter torcedor que vai reclamar desse ponto e aí a diretoria vai ter que saber lidar com essa pressão. Qualquer decisão que ela tomar a partir de agora vai ter ali crítica e também vai ter comentário. Eu optaria por colocar o Léo Condé, já que ele já vai chegar na sexta, colocava para treinar. Agora também depende do treinador, né? O pensamento dele em relação a isso e o acordo que ele fez com a diretoria. E aí, Michel, o que você acha disso? Mandar um abraço pro meu amigo Léo Moura, que tá aqui na área. E, cara, eu já penso ao contrário do Mataus, né?
E eu acho que se ele vai chegar na sexta, é um jogo muito decisivo, é final de campeonato, para ele chegar e tomar alguma decisão sem conhecer ninguém. Porque mesmo que ele chegue, ele vai ter que ouvir o Flávio. Sim. Ele não conhece os caras, não Pois sabe é, quem e tá aí é bem, que tá, quem não tá. E aí é que tá. Eu citei o caso do Antônio Oliveira, porque naquele jogo, É, cara. quando era pra ele ter ouvido o Flávio, Verdade. mandou o cara pra tribuna. Isso, e se ferrou. É. Então, pra mim, se ele tivesse chegado, sei lá, ontem, né, ou ontem à noite, ou já tivesse aqui hoje, né, para poder dar pelo menos 2 treinos, para ele ver a turma, né, pelo menos saber o nome dos caras direito, lógico que ele sabe, né, mas entender quem é quem, como está o sistema por aqui, como está o clima do ambiente, né, de trabalho, enfim. Mas para chegar assim em cima da hora, eu acho que é muito risco para ambos os lados. É risco para o Léo, né? Mas não dá pra ele ir e ouvir o Flávio? Ele vai estar lá. No jogo Mas ele vai. comandando. Não, então ele vai fazer o quê? Aí você vai ficar só Comandar, gritando? fazer leitura do Mas, jogo. Matheus, peraí. Se o treinador, se for só pra gritar, ele pode ficar lá, só pra bater palma e dizer, vamos lá, galera, é isso aí, ó. Não, é pra faz aqui, fazer a ó, leitura tem um cara do- bem aqui passando e tal. Isso aí tudo bem. Agora, pra colocar ideia de jogo à beira do acho campo... que esse jogo não vai ele ter não tem condição. nada de Não, interferência do Léo Condé. Repito, ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Ele vai no vestiário, ele vai conversar com os caras, ele vai dar moral pros caras. No intervalo, ele provavelmente vai aparecer lá no vestiário. Sim, sim. Isso tudo ele vai fazer. Agora, à beira do gramado, no meu ponto de vista, tem que ser alguém que vai mexer taticamente no time. E ninguém melhor do que o Flávio para mexer Sim, taticamente Pois no time. porque o Flávio, no caso, se o Condé fosse comandar o time no domingo, iria ouvir com certeza, mas a leitura de jogo e a decisão seria completamente diferente de alguém que conhece o elenco e trabalha com a Sim. grande maioria desses jogadores desde o ano passado. Porque se for só para gritar lá do lado, qualquer um serve. Não precisa Cara, ser... Qualquer um serve. Então eu acho que o timing foi errado. Mas aí é outra questão. Então se tu anuncia o cara que Talvez, vem na pois sexta, é, aí ele não vai treinar. eu acho que agora, isso agora dizer influencia. que o Remo vence 2-0 é campeão. O torcedor vai falar, pô, deixa o Flávio. Não. Ah, não é mas por aí, quando ganhou do se Operário o no Remo- ano passado, se o se falou a mesma coisa também, se cogitou a mesma coisa. Mas não, Mas não é deixaram. porque só o resultado importa. Você não contrata pela... Não, eu concordo, mas então o timing do anúncio e da chegada, da forma como foi, tá errado. Mas Se o- todo se o mundo já con- sabia se o- é, desde se a o- semana que ele tava com problema pessoal e que ele só ia chegar sexta-feira. Pois é, se o Condé tivesse chegado aqui, por exemplo, na terça ou na quarta, Isso. Beleza. ele ia ter pelo menos 2 sessões de treino. Pelo menos. Que 2 também não dá sessões. pra implementar ideia nenhuma, basicamente, também. Mas já, dá Rodrigo. pra... Egri, deixa eu cair o negócio ali, olha. Não, vou já juntar aqui. Mas não dá... Cara, a diferença de nenhum treino pra 2 treinos é quase... Tu vai colocar aqui ideia. Eu não consigo ver também essa toda a diferença de 2... Se ele vai pro jogo e perde, não, cara, Mas só deu 2 conversa- treinos. Consegue, mas é a mesma coisa do treinador que não tem tempo para treinar, mas ele consegue conversar com o jogador, Sim, entendeu? Ele sim. conversa, sabe o ambiente, sabe o Não, que está acontecendo. Ele vai chegar, ele vai perguntar pro Marlon o que está acontecendo, que o Sim, Marlon foi capitão sim, dele sim. no Ceará, entendeu? Trabalhou com ele um Vai tempo. entender o ambiente, né? Vai ouvir o Flávio, aí ele vai pro campo, ele pode fazer um teste. Não, deixa eu testar aqui o que o Flávio falou. Não gostei disso aqui, eu posso testar esse outro aqui. Aí pode olhar com mais carinho para quem tá no treinamento no time de baixo. Pelo menos ele tem a opção de olhar. Sim. Agora, chega na sexta. Não sei nem que hora ele vai chegar. Vamos supor Cara, que ele perca a sessão de treinamento de sexta. Sim. Não, E mas provavelmente eu acho, ele vai perder. Eu acho que se ele for, ele tem mais a ganhar do que a perder. Claro que ele tem algo a perder. Porque se ele for e perde o jogo, já vamos reclamar dele. Mas, cara, a sensação que se passa quando tu anuncia um treinador e o treinador não vai pra final, o torcedor, parte do torcedor que já não queria esse treinador, queria o Guto Ferreira, vai perguntar, esse treinador tá pipocando? Perguntaram aqui no chat, esse treinador tá pipocando? Acaba sobrando mas pra ele de aí qualquer jeito, pô. Mas aí eu acho que é Eu acho que é muito mais não decisão, saber. eu acho que é mais decisão da diretoria. O torcedor ele pode fazer o que ele Então, quiser. beleza, se for decisão da diretoria, deixa claro que é decisão da diretoria. Aí eu acho que é em comum acordo. Acredito eu que é em comum acordo. Porque eu acho que pega mal pro treinador, pra parte da torcida. E é um pega mal desnecessário. Já que ele não vai comandar nesse,
Diz que ele chega na segunda, diz que ele anuncia o cara depois. Não, mas eu acho que é interessante o cara estar aqui realmente, saber que já tem um comando, né? Porque se não anuncia, a gente ia dizer o quê? O Remo demitiu um treinador Sim. e foi para uma final de campeonato sem ter outro treinador. Aí a gente ia Mas dizer, vai pra olha, final demora sem o e treinador. tal, não sei o quê. Mas deu azar, porque o cara tem um problema particular. Não, mas o fato é, vai pra final sem treinador, oficial. Mas vai para uma final sem treinador porque o cara teve um problema particular. Beleza. O Remo agiu a tempo de poder trazê-lo, mas o treinador que se adequou no que o Remo podia pagar e no que o Remo queria de proposta foi o Condé, que ele resolveu aceitar mesmo sabendo que ele só ia chegar na sexta-feira. Então, para mim, dentro desse contexto, acho que a diretoria faria bem para a diretoria e para o Condé e também para o Flávio oficializar esse ponto. De que o Léo Condé não vai porque ele não, ou o Flávio vai comandar. Eu acho que então tem que fazer isso. Que é pra tu tirar do cara, pô. E essa falha de comunicação, acho que ficou faltando. Tá faltando. Sim. Né? Tá faltando. Que é pra tirar o peso do cara. Já tirar era. Esse peso do cara. Eu sei que a demora para anunciar o Léo, que o Abner tinha falado, acho que 2 dias atrás, né? Eu sei que foi por conta da assinatura do contrato. Né, estavam esperando para não dar nenhum BO, né? Para não dar problema, bora esperar ele assinar, até porque ele está com esse problema pessoal, enfim. Mas ainda assim, mesmo com problema pessoal e mesmo esperando, né, optando por aguardar, né, acho que houve um erro também de comunicação. Dito isso, ainda não é nem oficial se ele vai ou não comandar, porque também não tem nada. Não, mas aí é o seguinte, a entrevista... O Flávio falou. Não, pois é, a comandar. Bom, a entrevista... Estou muito feliz com a oportunidade de comandar o time no Clássico. Ele fala isso. Tá. Pois é. Mas eu digo por parte do Remo oficializando, por exemplo. Porque em vários momentos... Quando eu acho que essa foi a forma, inclusive, do Remo oficializar isso aí. Cara... Porque saiu, o próprio clube divulgou. Isso é importante, né? Essa fala do Flávio foi divulgada pela própria assessoria de imprensa do Clube do Remo. Mas eu digo nota oficial, por exemplo, não tem nota oficial do Remo dizendo que vai ser o Flávio. Vamos ouvir os jogadores, na verdade um jogador, né, comentando sobre justamente essa situação. Quem falou foi o João Lucas, lateral direito. Vamos ouvir o atleta remista. O mais natural possível, ele já estava com a gente desde o começo do ano, então essa transição foi suave. Creio que ele já conhece a maioria que está aqui, sabe como cada um gosta de se portar dentro do campo, então acho que vai ser fácil para todos nós essa transição e espero que dê tudo certo e que no domingo a gente possa sair campeão. E nessa quarta-feira, o que ele exigiu de vocês? Cara, muita intensidade, controle de bola, também não veio aqui e falou que é terra arrasada, ele sabe de tudo que a gente trabalhou, tudo que a gente conquistou durante esse período aí. Então ele procurou passar tranquilidade, colocar um pouco das ideias deles e foco no trabalho e foco no jogo no domingo. Tá, e esse foi o João Lucas falando justamente sobre o trabalho que o Flávio está desempenhando e a expectativa para o jogo de domingo também, com ele como E essa... Cadê o nosso operador? E essa oportunidade para o Flávio é uma grande oportunidade para ele também, mais uma vez, se provar. Eu não sei, porque tem auxiliar que nem sempre quer ser treinador, né? Eu não sei se é um desejo do Flávio, inclusive, porque tem auxiliar que prefere, nesses momentos, interinamente resolver a parada e depois ele fica como auxiliar permanente mais uma vez, né? Não sei se é um desejo do Flávio, mas é uma grande oportunidade também para ele, né? Ele e até curioso, o Flávio ele tá aí desde que chegou o Rodrigo Santana, ele veio junto com o Rodrigo Santana e o Neto Pajola vieram os três, né? Sim. Santana, Pajola e o Flávio na mesma equipe. Sim. Só que quando o Flávio foi mandado embora, o Pajola foi junto. Verdade, quando o Rodrigo foi mandado embora, o Pajola foi junto com ele e o Flávio foi convidado para ficar como auxiliar permanente. Então, desde então, são Daniel Paulista, Antônio Oliveira, Guto Ferreira, Osório e agora Léo Condé. Eu tenho aqui o histórico, tá? Só para corroborar ainda mais informações e enriquecer também aqui o debate, olha só. O que foi, meu amigo? Todo frescurento. Agora eu vi, rapaz. Olha só. Histórico do Flávio com o Remo, tá? 2 derrotas, uma contra o Volta Redonda,
pela Série B do Campeonato Brasileiro. Foi o último jogo antes do Guto Ferreira assumir. No Rio, né? No Rio. Teve uma derrota para o Atlético Paranaense fora de casa. Vitória, no caso em casa, contra o Operário. Sim, 2-1. E um empate contra o São Raimundo pela Copa Verde, que o Remo acabou sendo eliminado nos pênaltis. 2-2. Porque o Santana 3 estava jogos, suspenso, então? né? Quatro jogos. 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Esse jogo porque o Santana estava suspenso, né? Contra o São Isso, Raimundo. é. Por causa da onda que ele fez contra o Botafogo de Ribeirão. Pegando o comentário aqui do Paulo Vitor, que mandou um superchat, ele comentou aqui, ó, galera, o que ele vai fazer é trocar ideia com o auxiliar técnico e vai dizer a ideia dele, o Flávio vai responder dizendo os jogadores que cabem nessa ideia do Léo. Essa é a conversa, né? A discussão é o tempo hábil e se... Como vai ficar a situação do treinador nesse ponto? Se ele vai ser o Flávio, se vai ser o Léo, e como vai ficar a resposta da torcida em relação a quem vai comandar o clube do Remo. Dentro das circunstâncias, cara, eu acho que é a melhor opção possível, tá? Pro Remo, ter o Flávio na beira do campo. Justamente porque ele conhece a forma que esse time, sabe o que cada jogador pode entregar em vários sistemas. Ele vai ser um treinador que não vai ter muitas escolhas assim inventivas, no sentido como o Osório teve, sabe? Sim. Ele é o cara que sim. acredito que o torcedor pode até ter um pouco mais de segurança com ele lá na beira do campo quanto às decisões tomadas. Em relação a quê? A saber, por exemplo, saber o que cada jogador consegue entregar em determinado momento do jogo, pensando nas trocas. Por exemplo. Sim. Entende? Em leitura de jogo. Eu acho que isso é o que mais prejudicou, por exemplo, o Antônio Oliveira naquele clássico. No primeiro, pela Série B. Falta de leitura de jogo. E aí o Paysandu acabou vencendo aquela partida e jogando bem melhor. Ainda já era um time, inclusive, ameaçado contra o rebaixamento. E o João Paulo fala também, não é assim, ele fala que Mataus é só fazer um simples, cada um no seu quadrado. Acho que com esse elenco até eu consigo ajeitar o time no domingo. Não é assim também. Não, calma lá. Pode até montar um time inicial, mas a parada durante os 90 minutos é que mas inevitavelmente, cara, vai ser... Eu acredito que também os jogadores gostam do Flávio e vão correr por ele, sabe? Porque o que faltou pro Remo nesse último jogo também foi correr, né? Mas não foi questão de falta de comprometimento, questão de correr, em relação a treinador. Até porque um jogo antes... A gente ouviu os jogadores... mas eu digo no sentido de conseguir mobilizar os caras, sabe? Cara, mas eu acho que não foi um problema em relação ao Osório, em relação a quem estava jogando. Talvez nos outros jogos, quando ele botava os caras para ir para Belterra, ele pode ter tido um problema assim. Mas nesse último jogo, eram os caras que ele já estava utilizando, eram os caras de Série A. Mas aí é que tá. O Michel sabe mais porque... ele mais experiente. Então, além disso, o Michel tem muito mais contato com os jogadores, sabe? Ele vive o mundo da bola de uma perspectiva diferente. Não sei se vai fazer sentido. O Michel queria até te ouvir com relação a isso. Mas jogador, às vezes, quando tá em campo, acaba se desanimando ou ficando cada vez mais ligadão, dependendo do que o técnico tá fazendo aqui na beira do campo. O jogador também pensa, pô, esse cara tá inventando aqui. Tá cagando tudo, cara. Não, tá cagando o esquema todo. Com uma troca, porra, olha o que o cara tá fazendo, perdemos o jogo. Ou eu tô maluco, Michel? Não, existe, mas desse nível de jogador aí é mais fácil ele não escutar. É mais fácil ele fingir que não tá ouvindo. Acontece bastante. Mas é uma forma de... mais alto, ele... Pode falar. Uma forma de... Pois é, uma forma de desânimo também. Sim, pode pois ser. é. Aí ele prefere não... Às vezes ele ignora, sabe? Corre, vai aqui pelo fundo. Aí o cara, não, pô, tem que ir por aqui, tá doido? Tá falando besteira. Aí ele finge que não tá ouvindo e faz o que ele tem que fazer mesmo. Mas, enfim, cara, o pessoal tá falando mal do Flávio aí, aqui no chat, né? Que ele não teria a competência. Eu já julgo ao contrário. Eu acho que o Flávio tem sim competência, porque se ele não fosse competente, ele não estaria aí passando por tantos treinadores, sim, né? E sendo ouvido por todos os treinadores
que passaram por aqui. Ou quase todos. Mas aí, tudo, mas né? aí ele tem uma responsabilidade muito grande. Né? Ah, não. Porque aí- não é um jogo de rodada assim do Campeonato Brasileiro. Pô, uma final de campeonato contra o maior rival. É por isso que eu digo que eu escolheria peso o Léo muito Condé, grande. porque se a gente for pegar, bota o Flávio perde o jogo. Pode acontecer. Vão criticar, já tem gente que critica ele, vão botar, esse cara não serve, não sei o que. Se ele ganha, vão jogar ele lá pra cima, é verdade. Bota o Léo Condé perde o jogo ou o título. Vão falar o quê? Pô, o cara não teve muito tempo. É normal, tudo mais. Mas se ele ganha, eles vão falar, pô, o cara já chegou. Sempre vai ter um argumento. Não, mas o ponto é, pra mim, o Léo Condé tem mais a ganhar se ele comandar o time do que a perder, se for avaliar os riscos. O Flávio, talvez não seja... É um risco, é certo. Colocar ele é um risco tanto para ele quanto... Principalmente para ele, porque dependendo do resultado, ele pode ser alçado lá em cima ou alçado lá embaixo. Ou rebaixado lá embaixo. Mas o ponto tu vai colocar ele numa exposição, isso é fato. Se o Flávio comandar o Remo, ele vai ser exposto. Ele pode sair por cima, ou pode sair por baixo, ou pode sair na meia. Eu acho que o peso acaba mais ficando na conta da diretoria. Não sei, porque já Dessa tem gente escolha, reclamando sabe? dele. Pra mim... Tudo é principalmente na conta da Não, diretoria. no sentido de que, por exemplo, se o Flávio não conseguir ganhar o título, mas essa escolha vai ficar, eu acho que o peso dela vai ficar sendo absorvido mais pela diretoria do que cair em cima do Flávio. E dependendo da cara, eu forma. acho que vai sobrar até Pois pro é, Condé. e mesmo não conseguindo o título, dependendo da forma que o time jogar, talvez a leitura possa ser até mais Vocês estão esquecendo. bondosa. Mas aqui a gente está colocando cenários. Porque se o Flávio ganhar o título, aí, meu amigo, a estão confiança esquecendo. vai lá pro alto. Vocês estão esquecendo só de uma turma aí, os Do jogadores. Cara, pra mim, seja Flávio, seja Condé, seja o Tonhão, traz o Belterra de lá pra comandar o Aguinaldo. Cacai, qualquer um. o Cacai. Meu amigo, tá na hora desses caras aí responderem pro torcedor, né, e mostrarem que eles têm sim um elenco mais qualificado, que o que a gente está falando desde janeiro, a gente ainda não conseguiu ver no Campeonato Paraense. E esses caras precisam, em algum momento, assumir essa responsabilidade. Já tinham que ter assumido, né? Já passou do tempo, né? Porque agora só tem mais um jogo. Eles não né? deram a resposta ainda. Não deram. No Campeonato Paraense não deram. E aí tem gente que diz que os caras não querem jogar o Paraense, tem gente que diz que o time C entra com má vontade, que o time B entra com má vontade, o time A não liga pro Paraense. Se enfim. não quisesse, não tinham virado contra o Cametá. Exatamente. Então, assim, acho que tá faltando um negocinho a mais. Os caras sabem que esse negócio está faltando. E independente de quem seja, eles têm que ir lá e fazer a parte deles. Futebol também não é um bicho de 7 cabeças, principalmente quando você tem um elenco qualificado. É só você fazer o simples. E eu acho que está na hora do Remo entregar uma boa apresentação para o seu torcedor, para o torcedor pelo menos se sentir representado dentro de campo. O Josué Júnior diz aqui no chat, não sei se ele é vizinho do Baenão, porque tem muita galera dos prédios ali que assiste o treino de camarote, né? Ele manda um time, cara, que possivelmente cadê aqui, ó? Na verdade, o Adriano Costa. Adriano Costa que manda aqui no chat, tá? Mataus, ele treinou o time com Rangel, João Lucas, Klaus, Kaique e Cufré, Zé Ricardo, Patrick de Paulo e Vitor Bueno, Aleph, JP e Pikachu. Cara, Não tem segredo. Pois é, isso é um ouvinte aqui mandando, tá? Não sei se ele é vizinho aí do Ele Baenão. pode botar o Marlon ali, enfim, não tem segredo. E só pra gente encerrando esse assunto, porque senão vamos acusar o João de ser Remo TV, o Diego Freitas mandou um superchat de R$6,90, reclamando do Flávio, dizendo que ele é fraquíssimo, dizendo que a diretoria tem que ser cobrada pelo péssimo planejamento nesse começo de temporada. Concordo na parte da diretoria, e eu não falo nem de competência do Flávio, porque eu acho que o Flávio tem competência o suficiente. Eu também Se acho, tivesse tá? colocado o Flávio para comandar o Remo no Parazão e o Osório na série A, não seria nenhum absurdo para mim, porque ele tem competência para isso. Já comandou o Remo, como o Michel falou. Pô, o cara não passa por 5 comissões técnicas subindo da C para A à toa.
E não fica esse tempo todo no cargo sem um treinador chegar para a diretoria e falar, reclamar, né? Esse bicho é muito incompetente. Competência ele tem e direto até que de sobra em relação... Por exemplo, João Vanderlei, tem auxiliar, e aqui não vou dizer nomes, mas já ouvi histórias, tem auxiliar que às vezes discorda do treinador e não tem uma atitude tão profissional dentro. O Flávio, a gente não ouve falar nada do Flávio. Nem que ele discordou, nem que ele concordou. O cara tá lá para fazer o trabalho dele, ele faz. E como o Michel falou, não tem nenhuma informação de algum treinador que veio reclamar dele. Então, competência ele tem. Fazer o trabalho dele, ele consegue fazer. Isso aqui eu não estou discutindo, eu estou discutindo o timing. Timing em relação ao Léo Condé, timing em relação à diretoria, timing em relação ao próprio Flávio. Então, acho que esse é um principal ponto. E eu fico com um comentário aqui do outro Diego, que essa aqui vai para você, Michel Anderson. Deixa eu ver se eu acho o comentário dele falando assim. Pensando bem, o Léo Condé vai ter 2 dias para treinar o Remo contra o Fluminense. É isso. Também tem isso. Tem isso. É a forma... Não tem tempo, cara. É a forma de pensar cada jogo, né? Ele tá... Ele vai ter 2 dias para treinar o time, mas ele vai estar aqui desde sexta-feira, na olhando verdade, tudo o que está acontecendo. Na verdade, ele vai ter um dia, né? Ele Porque vai ver o vestiário, ele vai ver, ele vai estar lá no sábado, no rachão. Mas eu ainda acho que faz sentido, porque, por exemplo, se for levar em consideração o tempo de trabalho, o Flávio está trabalhando com os caras desde terça-feira. E aí? Vai trocar todo esse trabalho que está sendo desenvolvido de certa forma é. Porque o pessoal tá achando pouco 2 dias de preparação do jogo contra o Fluminense. O Léo Condé chegar na sexta-feira não quer dizer que ele vai começar a trabalhar na sexta-feira. Exatamente. Mas uma coisa é você estar no clube. O Léo Condé não vai conhecer o Flávio na sexta-feira. Que benefício o Léo Condé vai trazer taticamente pro Remo na final, fazendo só o rachão no sábado? Não é benefício taticamente, é a presença do treinador. Mas ele vai estar aí. É a leitura durante o jogo. Mas ele tá aí, cara. É a leitura durante o jogo que ele vai benefício fazer. taticamente se ele não conhece os caras, ele não viu os caras treinarem, ele não sabe quem treinou bem, quem treinou mal, quem tá com gripe, quem não tá, quem tá com dor, quem não tá, ele não sabe. Sim. Ele não tem como saber. Então, que benefício ele vai trazer à beira do gramado taticamente? Eu acredito que a imagem do treinador vai ser mais negativa se ele não for. Não é que ele vai trazer tanta coisa. É que ele pode... Se fosse um contexto normal, eu concordaria. Se fosse um contexto normal. Sim. Normal. Porém, todos sabem que ele está com um problema pessoal. Se ele está com um problema pessoal, tem um outro porém. Né? Então, acho que ele tem que ser levado em consideração. Concordo, tem que ser levado em consideração. E, para mim, hoje ainda, a diretoria do Remo tem que chegar e oficializar. Olha, o Léo Condé tem essa questão, por isso ele vai chegar... A nota diz que ele vai chegar na sexta. Não diz o porquê. Não precisa explicar todo o problema pessoal. Diz que tem um problema pessoal, que atrasou o planejamento, que o cara vai chegar na sexta e quem vai comandar é o Flávio. Eu acho um cenário... É oficializar a parada, que é pro torcedor entender o lado que ele vai estar lá, último jogo, que ele vai participar, que ele vai... Não, isso já foi, isso já foi. Não já foi não, João. Não, tô dizendo não já que isso foi, João, não já foi. Eu tô dizendo que isso a gente já falou. Não, eu tô dizendo, mas o que o Matheus está cobrando é que o Remo tem que falar isso. O Remo tem que falar isso. Não é a gente que tem que falar. O Remo tem que vir e falar. O Condé não vai pro jogo por isso. Pronto, entendeu? E até em relação a isso, você taxa de contexto, porque se ele não for e não tiver um lado oficial, o que a gente vai ver da torcida cobrando? Pô, se fosse o Guto, ele ia. A torcida já não queria um Condé. Pois é, foi um cenário que aconteceu praticamente a mesma coisa da última vez que o Flávio dirigiu o time, naquele jogo contra o Volta Redonda, que inclusive não foi nada bom pro Remo. O Guto foi pra lá, ele estava no jogo, lá em Volta Redonda, e inclusive ficou bastante marcado, né, nas entrevistas que ele deu, principalmente na apresentação, a conversa que ele teve com os jogadores no vestiário depois daquela partida. Verdade. Eu acho que isso a gente tem que levar em consideração também. Eu sei que porque o peso daquele jogo não ficou em cima do Guto. Eu sei que eu vou falar uma coisa que tem o outro lado também, e talvez o Matheus venha com essa opinião contrária, mas eu vou falar. Se fosse qualquer jogo com uma sessão de treinamento,
acho que o Léo iria pro combate. Entendeu? Como Também é uma acho. final, Também acho. como é uma final, optou-se e tem um título e tem toda Sim. uma rivalidade aí. E eu não acho uma Optou-se- loucura. Optou-se. Aí, que eu falei que eu tava pensando ao contrário, justamente por ser uma final, tem que botar o treinador que chegou para ir lá e resolver o problema. Eu acho que Então, pega mal são- ele não vir. São duas visões. Eu tô do lado, né, da visão de que, por ser uma final, uma sessão de treino E que não é vai o agregar paixão, muita coisa, não né? vai agregar muita coisa. Então não adianta você jogar um trabalho de uma semana inteira fora por conta disso. Eu também, não, eu joga tô com o fora, Michel. Acho que Matheus, porque são formas de jogar completamente diferentes. Não. Agora, se fosse só Sim. tanto que o cara Porque, falou, porque vai ter duas sessões de treino pois e vai pro jogo com o Fluminense. porque o Flávio Mas trabalha. é um jogo. Porque o Flávio trabalha a semana inteira. Então bota o Flávio pra comandar contra o Fluminense, que não vai ter tempo do Léo comandar. Aí vai perder a semana toda do Flávio? Não é perder semana. Não, mas aí uma hora ele tem que ele não vai começar, trazer uma Matheus. outra coisa, sabe? Eu acho que por se o ser se o uma argumento final- se o argumento ele não vai trazer muita coisa pro jogo contra o Paysandu, o que ele vai trazer pro jogo contra o Fluminense? Ah, mas se for assim, Matheus, ele não treina nunca. É, Vai esperar porque ele o ter calendário 15 não vai dias. deixar. Concordo. Vai esperar ele ter 15 dias? Concordo. Então coloca ele lá contra... Eu penso ao contrário. Eu tô com o Michel também nessa. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer, o que o Clube do Remo também vai falar. Precisamos fazer uma pausa, nós nos empolgamos aqui.